Bom dia! Hoje é quarta-feira, 11 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Atos de amor que podem salvar vidas. A doação de sangue e de medula são os temas que vão ser discutidos hoje. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe Rosângela Maria dos Santos, coordenadora do Hemonúcleo de Santos. A partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Se você está saindo de casa e está com o seu smartphone na mão, o nosso WhatsApp é o 13988779496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós também já estamos ao vivo. Rosângela, apesar dos inúmeros apelos feitos, muitas vezes pelos veículos de comunicação, pela imprensa, a gente ainda vê que os estoques de sangue estão sempre baixos. Por que é tão difícil conscientizar o brasileiro da importância da doação de sangue? Eu acho que a principal dificuldade é que o brasileiro não tem a cultura da doação de sangue. A gente percebe que, por exemplo, nos países como a Europa, da Europa e os Estados Unidos, países que sempre passaram por guerras, que enfrentaram várias guerras, que continuam em guerra ainda em vários locais, a doação de sangue já é uma coisa enraizada na população. A necessidade de doar sangue é uma coisa enraizada na população. O Brasil é um país pacífico, a gente não tem pacífico em termos que ultimamente a gente vive uma guerra civil própria. Não declarada, exatamente. Né? E a gente não se criou essa cultura da doação de sangue. Você vê, por exemplo, naquela situação que aconteceu em Las Vegas recentemente, sim, no dia seguinte as filas eram imensas na porta dos bancos de sangue da população querendo ajudar de alguma forma doando sangue. Então, esse tipo de resposta imediata a gente dificilmente vê aqui. É uma coisa mais complexa. Tem como mudar isso? Faltam políticas públicas de conscientização, políticas de humanização quando a gente fala de doação de sangue? Eu acho que ainda falta. Apesar do governo federal investir um pouco nessa propaganda, a gente não vê tanta coisa, por exemplo, na televisão, né? A gente não vê chamadas na televisão, a gente vê a doação de sangue divulgado só perto do dia do doador. Aí no dia do doador todo mundo fala sobre doação de sangue. Uma ação específica, né? Específica, quando deveria ser uma coisa que acontece durante o ano inteiro. E a gente percebe que a televisão tem um forte apelo. Toda vez que aparece alguma coisa na televisão, por exemplo, a família do paciente tal, que encontra-se internado na Santa Casa, precisa de... Geralmente tem uma resposta imediata. A gente sente que os doadores aparecem em grande número nos bancos de sangue. Então, parece que as pessoas se sensibilizam por questões específicas. Se você fizesse isso de uma forma mais continuada, talvez a gente estivesse já criando essa cultura da doação de sangue. Nas escolas, talvez falar da doação de sangue pode ser um caminho, afinal as crianças são grandes multiplicadores, né? Podem inclusive cobrar os pais e os outros parentes. Isso é verdade. Eu lembro que teve uma vez que o meu filho estudava no Colégio Jean Piaget e eles convidavam pais assim para falar sobre as suas profissões. Aí me chamaram. Meu filho era pequeno e eu fui na sala, dei uma aulinha sobre sangue, eles adoraram. Eu sei que no dia seguinte tinha um monte de gente indo para o banco de sangue, porque os filhos falaram, não, tem que ir doar sangue, papai. Então teve essa resposta pequena, uma resposta, né? E eu acho que esse tipo de coisa tem que ser incentivado desde pequeno. A gente tem que fazer... O brasileiro tem medo da agulha, tem medo, né? E uma coisa que a gente vê muitas vezes é sempre esperar algo em troca, né? Essa é uma coisa bastante complicada no banco de sangue. Eu acredito que fazer o bem sem olhar a quem, né, deveria ser uma política cotidiana de todos nós, não é, Rosângela? Quando a gente pensa nisso, a gente consegue ir criando uma política, e eu acho que mais do que uma política, uma corrente do bem, né? Eu acho que hoje em dia a gente vê com diversas ONGs aparecendo, com diversos tipos de ações de voluntariado, essa cultura melhorar um pouco. Eu tenho esperança nas futuras gerações. Eu acho que essa questão das pessoas trabalharem pela ecologia, pelo bem do planeta, eu acho que esse tipo de coisa acaba estimulando essa questão do voluntariado. Você tem percebido o crescimento e a disponibilidade, talvez, de um despertar do ser humano para olhar para o próximo? Eu acho que sim. Tenho esperanças nisso. Tenho.
Amanhã começa mais um feriado prolongado. A Baixada Santista espera receber mais de 300 mil veículos, né, até domingo. Até o fim do ano são pelo menos mais 2 feriados prolongados, sem contar Natal e Ano Novo. Nós somos uma região que é procurada, né, nessas épocas de feriado ou de datas comemorativas. Hoje, como está o estoque do banco de sangue? O estoque de banco de sangue está razoável, nunca está perfeito, é muito difícil estar perfeito. A gente tem dificuldades em algumas coisas bem específicas, né? O sangue, o doador doa o sangue total, né? Mas no banco de sangue ele passa por um processo que a gente chama de fracionamento. O fracionamento, a gente divide o sangue total para aproveitar de forma melhor o sangue. Então, a gente divide em concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e, por vezes, crio precipitado, tá? E tudo isso é usado? Tudo isso é necessário? É necessário. Pode ser necessário em algum momento? Exatamente. E aí, cada uma dessas coisas tem uma validade diferente. O concentrado de hemácias, que vamos dizer é o carro-chefe do banco de sangue, né, que é o que para tratamento de anemia, ele dura 35 dias. A plaqueta, que é usada em situações de problemas de coagulação, principalmente déficit de plaquetas, nas leucemias, pacientes submetidos à quimioterapia, ela dura só 5 dias. 5 dias. E o plasma e o crio precipitado duram 1 ano, tá? Então, às vezes a gente está com estoque excelente de plasma, excelente de crio precipitado, razoável de hemácias, mas não tem plaqueta. Então, os feriados têm essa particularidade. É muito complicado para o banco de sangue. Um feriado que dure 5 dias, você acaba com o seu estoque de plaquetas. Quando no final do feriado, a plaqueta não tem mais plaqueta, né? A plaqueta só dura 5 dias. E a gente tem que lembrar que nessa validade, a gente ainda perde um dia, que é o dia dos exames. Todo o sangue que é coletado, ele é submetido a uma série de exames e esse procedimento, até sair o resultado dos exames, geralmente dura 24 horas. Então quer dizer, de 5 vira 4. Exatamente. São 4 dias. Exatamente. A plaqueta que eu colho hoje, eu vou ter disponível geralmente só amanhã. Então, se a gente for pensar neste feriado, que são praticamente 5 dias, na segunda-feira o estoque de plaquetas... Está zerado. Está zerado no hemonúcleo. Exatamente. E a plaqueta, a forma que você transfunde plaqueta é diferente. Por exemplo, hemácia, o paciente está com anemia. Então, você tem os níveis que são aceitáveis de anemia e você dá ou não o concentrado de hemácias. Então, você dá 1, 2 concentrados de hemácias, dificilmente passa muito disso. Só em casos de grandes emergências, grandes acidentados e que o paciente sangra muito, você passa muito disso. Agora, a plaqueta não. A plaqueta, de cada doador saiu uma plaqueta. E a dose que a gente dá de plaqueta é 1 unidade para cada 10 quilos de peso. Quer dizer, chega um paciente de 60 quilos... Ele leva 6 plaquetas. 6 plaquetas. A cada vez que ele tomar plaquetas, ele leva 6 plaquetas. Então, por exemplo, agora no Guilherme Álvaro, nós temos, acho que 2 ou 3 pacientes com leucemia internados. Pacientes com leucemia são pacientes que a medula para de produzir as células normais e começa a produzir sua célula do câncer, da leucemia. As células ruins, né? Exatamente. Nesse período em que ele já não está produzindo as células normais, geralmente ele já chega com problemas de sangramento, porque ele não está produzindo plaqueta. Aí nós entramos com a quimioterapia. A quimioterapia, aí, às vezes, fica até pior no começo. Sim. Porque aí a gente tem que matar tudo, as células boas... A imunidade vai a 0, né? E as ruins a gente mata, e aí o paciente fica sem produzir hemácia, sem produzir plaquetas, durante um período, até a medula dele voltar a crescer e voltar a produzir. Então, a gente só passa... é substituído pela doação. Exatamente. Enquanto o paciente não recupera a própria medula, ele não tem outra forma de sobreviver, senão recebendo hemácias, plaquetas e, às vezes, plasma. E, às vezes, esse recebimento é diário, né? É diário e, às vezes, mais de uma vez ao dia. Dependendo da situação do paciente, do quadro clínico dele, a gente tem que dar plaqueta de 12 em 12 horas. Dá de manhã e dá à noite. Então, um paciente de 50 quilos, se ele for tomar plaqueta de 12 em 12, ele vai tomar 10 plaquetas por dia. Então, só esse paciente, vai precisar de 10 doadores por dia. As pessoas acho que não têm noção e dimensão
da importância de se doar sangue? Porque quando a gente fala de um acidentado e quando a gente fala de uma pessoa que tem leucemia, o sangue é o fator que salva a vida. Com toda certeza, com toda certeza. Você saber tratar, saber como tratar, cuidar bem do paciente, mas sem o sangue, a gente não trata nenhum desses casos. Até porque ele é considerado um órgão, né? O sangue é um órgão porque sem ele nada acontece. É verdade. Ele é um tecido, na verdade, mas ele tem funções de um órgão. Ele transporta, ele está em todos os lugares do nosso corpo, né? Qual é o tipo mais raro de sangue, Rosângela? A gente pode dizer isso ou não? Então, o O negativo é o que a gente tem mais dificuldade. Ele não é super, hiper raro, mas ele é o que a gente tem mais dificuldade de encontrar. E é um que a gente tem mais dificuldade de ter em estoque, né? O grande problema é o O negativo, ele pode ser usado em todos os pacientes. Ele é o doador universal. Mas quando o paciente O negativo está internado, ele só pode receber. Ele é só receptor de O negativo. E isso torna as coisas bastante complicadas às vezes. Qual seria o número ideal de doações diárias para que o Hemonúcleo de Santos tivesse uma situação, eu vou dizer regular, eu não vou dizer excelente, mas regular, que pudesse atender diariamente, pudesse atender também a demanda, por exemplo, de um feriado prolongado? Fica difícil dizer isso, porque também depende da demanda do hospital, né? O hemonúcleo, ele não atende, tem essa particularidade. A gente não atende só o Guilherme Álvaro. Nós fornecemos sangue também para o Banco de Sangue de São Vicente, Mongaguá e Bertioga. Não. Né? Então, esses hospitais, o CREI, por exemplo, funciona com o sangue que é fornecido pelo hemonúcleo. O Hospital Municipal de Bertioga também, Mongaguá, a mesma coisa. Então, não é só o Guilherme Álvaro que depende do sangue doado. Esses hospitais que eu estou falando... São 3 outras cidades Exatamente, que também dependem. Você tem o número de quantas bolsas de sangue hoje existem no Hemonúcleo de Santos? Não, mais ou menos? Esse número não tenho. Mais ou menos, nesse momento, a gente deve ter umas 150 bolsas, mais ou menos. Só 150 bolsas? Mas tá bom até o estoque. Mas se a gente for pensar... Mas isso varia diariamente, porque todo dia tem coleta, todo dia tem doação e todo dia esse sangue entra e sai. É uma coisa bastante dinâmica, né? Tem dias que o hemonúcleo fica vazio, que ninguém entra? Para assim? Doação? Tem dias que são mais complicados, né? Véspera de feriado é interessante, tem muita gente que... Tem aquela coisa, a pessoa que vai doar sangue ganha um atestado do dia. Então, véspera de feriado, geralmente a gente tem até um bom retorno, porque as pessoas pegam um atestado para poder ter um feriado mais prolongado, né? Então, às vezes, a gente, nesses momentos... É aquela política de troca, né? Que você falou que... Exatamente. O que isso eu precisa ganho? mudar. O que eu ganho fazendo isso? Ao invés de você pensar que você vai ganhar um atestado, toda vez que você pensa que você vai doar sangue, pensa que você vai salvar uma vida, né? E isso independe do dia que você está indo procurar o hemonúcleo, né? A gente tem muitos doadores voluntários, temos doadores que são voluntários há muitos anos e é um grupo grande, eu acho que é interessante isso. E muitas vezes a pessoa vai doar por algum motivo específico, meu parente está internado e eu estou vindo doar por causa do meu parente. E depois ela se torna um doador voluntário. E isso é legal, isso eu acho que é bem legal. Mas ainda tem essa coisa da troca. A pessoa vem doar porque o seu parente está internado. Faz uma grande campanha porque o seu parente está internado. E depois deixa. Enche um ônibus de gente e traz para doar porque o seu parente está internado. Ainda é assim. Mas eu tenho esperanças que as pessoas que venham doar uma vez falam, não, isso é legal, eu gosto de ajudar. E ela permaneça doando. Quem pode doar sangue? Então, tem que ter entre 16 e, na primeira doação, e 61 anos, né? Se a pessoa já for doadora, ela pode doar até os 69, tá? Tá em bom estado de saúde e lá no banco de sangue ela vai ser submetida a uma triagem. Como é que funciona essa triagem? A triagem, ela tem, vamos dizer, o começo da triagem é a triagem que a gente chama de clínica. Então, primeiro a gente faz um teste para ver se a pessoa tem anemia. É óbvio que a pessoa com anemia não pode doar sangue. Então, a gente vê níveis pressóricos e pulsação e vê se a pessoa está adequada. Existem níveis pressóricos mínimos e máximos que a pessoa pode doar.
ela passa por essa parte, então ela vai responder um questionário. Esse questionário é baseado na legislação, então tem a portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde. É uma portaria que está sempre sendo atualizada conforme as coisas que acontecem. Essa portaria, a primeira parte, basicamente, do questionário é no intuito de proteger o doador. Então, a gente faz perguntas para saber se ele não tem alguma condição que possa ser prejudicada pela doação de sangue. Por exemplo, portador de HIV. Não. Isso tem a pergunta no questionário? Não, a gente não pergunta diretamente isso, mas a gente pergunta sobre possibilidades da pessoa ter se contaminado. Tá? Então, se a pessoa tiver o que a gente chama de comportamento de risco, então ela não pode doar. É feito até porque, assim, antigamente existia muito, eu não sei ainda se existe esse receio, de contaminação através da doação de sangue. E hoje é muito seguro a doação, né? Esse sangue, como você bem disse no começo do programa, depois de coletado, ele passa por uma análise muito criteriosa. Com certeza. Hoje em dia a gente tem exames muito bons, exames que são feitos no mundo inteiro. Então, o sangue passa pelos exames de sorologia, a gente faz exames para HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV, doença de Chagas e sífilis, doenças transmissíveis pelo sangue. Nós ainda não fazemos exames para aquelas doenças virais sazonais. Então, por exemplo, a gente ainda não tem exame para dengue, chikungunya e zika. O que a gente faz na triagem clínica, fazer perguntas se a pessoa teve em área onde está tendo ocorrência de epidemia. Então, essas coisas a gente procura fazer. Mas essas doenças que eu falei são triadas com exames de alta tecnologia. Então, a gente pode garantir para quem está nos assistindo e nos ouvindo também, através do smartphone, caso esteja dirigindo, que a doação de sangue, ela é muito segura. É muito segura. A doação de sangue é muito segura. Receber sangue hoje em dia é muito seguro. Aí as pessoas perguntam, mas se vocês vão testar meu sangue, por que precisa fazer tanta pergunta? Justamente para deixar ainda mais seguro, né? Exatamente, porque existe uma coisa chamada janela imunológica. Sim. Toda vez que você entra em contato com alguma doença, seja lá por qual forma for, o seu corpo primeiro vai reconhecer aquele vírus, ou seja lá o que for, bactéria, como estranho, e depois vai produzir anticorpos para você, para combater. A maioria dos testes que a gente faz se baseia na presença de anticorpos. Então, enquanto o corpo não produz esses anticorpos, Sim. o exame pode dar negativo. Sim. Isso é a janela imunológica. Hoje isso mudou um pouco, a gente já tem exames mais seguros. Então, para 3 doenças que são hepatite B, hepatite C e HIV, a gente tem um outro tipo de teste. Além do teste que procura o anticorpo, hoje tem um teste que a gente chama de NAT, que é um teste que procura o DNA do vírus, tá? Então, antes mesmo que o seu corpo reconheça aquela partícula como estranha e comece a produzir anticorpos, esse exame já pega se o vírus já tivesse reproduzido em número suficiente para que o teste seja sensível. Quer dizer, não tem a possibilidade de não ser seguro. Rosângela, tem questão de peso? Porque muita gente fala, eu não dou porque eu não peso 50 quilos. Tem a questão do peso. Tem a questão do peso. A bolsa, ela é fabricada para coletar uma quantia. A gente coleta entre 400 e 450 ml. Então, se a pessoa pesar menos de 50 quilos, não tem como a gente coletar, porque dentro da bolsa, porque assim, o sangue está líquido no nosso corpo, saiu, ele coagula. Sim. Então, dentro da bolsa tem uma quantidade já calculada de anticoagulante, para misturar com o sangue, para evitar que crie coágulo dentro da bolsa. Tanto é que quem já doou sangue já deve ter percebido que o sangue fica num tipo de uma balancinha que fica se mexendo. Porque enquanto ele está entrando dentro da bolsa, ele está sendo misturado com o anticoagulante para ele não coagular. Essa quantidade de anticoagulante é fixa e baseada no peso mínimo de 50 quilos. Uma pessoa que tenha passado por um tratamento de câncer e tenha recebido radioterapia, ela pode doar sangue? Então, depende. A gente vai ter que analisar bem o caso. A radioterapia, dependendo da localização do tumor onde foi feita a radioterapia, pode atingir a própria medula do paciente. Então, é bastante complicado você liberar essa pessoa para doar, porque ele pode ter mais dificuldades para repor
o que ele perdeu. Intervalo. Quem doa pode doar a segunda vez depois de quanto tempo? Homens, 60 dias, mulher, 90 dias. Não é discriminação de gênero, mas porque mulheres sangram todo mês. Então, elas têm sempre um pouco mais de anemia que os homens. Em Santos, além do hemonúcleo, que funciona dentro do Guilherme Álvaro, nós temos outras quantas unidades de coleta? Tem o banco de sangue da Casa de Saúde e o banco de sangue da Santa Casa, que é o maior da cidade. Quando falta, por exemplo, vocês agem em parceria, existe uma certa solidariedade. Sim, sim, a gente troca bolsas, nas necessidades a gente faz isso, sim. E abrimos o segundo bloco falando de mais uma operação da Polícia Federal, batizada de Contentor. A ação cumpriu ordens judiciais em Santos. 3 pessoas foram presas preventivamente. O objetivo da operação foi apurar um esquema de tráfico internacional de drogas que utilizava as fronteiras na Bolívia e os portos brasileiros. Movimentação intensa durante toda a manhã na sede da Polícia Federal no centro da cidade. Um suspeito foi trazido por volta das 9h30 em uma viatura da corporação. Na Baixada Santista foram cumpridos 6 mandados judiciais de busca e apreensão e outros 3 de prisão preventiva. As operações mobilizam mais de 450 homens em 6 estados. Na mira da Polícia Federal, o tráfico internacional de cocaína por portos marítimos. A droga seria levada para países europeus em contêineres. Na casa e escritório dos suspeitos de pertencer à organização criminosa que atua no Porto de Santos, foi apreendida grande quantidade de material. Depois de prestar depoimento no fim da manhã, os 3 detidos foram encaminhados à penitenciária 1 em São Vicente. Eles poderão ser indiciados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico internacional de entorpecentes, falsificação e uso desses documentos. As penas podem chegar a 25 anos de prisão, além de 10 anos de reclusão. Se não é possível acabar com o tráfico internacional de drogas, toda ação feita pela Polícia Federal dá um grande golpe em organizações criminosas que aliciam nossas crianças e acabam, muitas vezes, com vidas inocentes. Parabéns à Polícia Federal e que essas operações continuem, porque o nosso Porto de Santos não merece esse tipo de atividade. E voltamos com a nossa convidada, participa do Bom Dia Baixada desta quarta-feira, Rosângela Maria dos Santos, coordenadora do Hemonúcleo de Santos. Rosângela, antes do nosso intervalo a gente falou de quem pode doar, né? E você disse que a partir dos 16 até os 69 anos. No entanto, 16 anos precisa da autorização dos pais, né? Exatamente. A gente precisa de uma autorização por escrito dos pais para evitar problemas. Vamos falar um pouquinho de doação de medula óssea, porque eu acredito que tenha muito mito e muita desinformação a respeito da doação, que também pode salvar vidas. Sim. Né? Como se tornar um doador de medula, Rosângela? Basta fazer o cadastro. Né? O cadastro é uma coisa simples, você tem uma série é um questionário que você responde com informações. A coisa mais importante do cadastro é você dar o endereço e telefones de contato. E aí é colhido uma amostra de sangue, um tubinho de sangue, e esse tubinho vai ser submetido a exames. Então, é uma coisa bastante simples e normalmente rápida, tá? Indolor. Indolor. É uma picadinha como se você fosse fazer um exame de sangue. Exatamente, é um tubinho de sangue que é colhido, mais nada que isso. A parte importante do cadastro é que as pessoas têm que manter o cadastro atualizado, né? Uma vez que você se cadastra como doador de sangue, se você mudar o telefone, se você mudar de endereço, tem que lembrar de avisar, tem que avisar o Redome. Entrar no site. Inclusive, tem o site do Redome, eu gostaria de que pusesse na tela, porque é através desse site que você consegue, de uma maneira muito rápida, atualizar seus dados, porque se não atualizar, a pessoa pode ser compatível e não é encontrada. Exatamente. Então, o cadastro e a atualização do cadastro é importante. Então, toda vez que a pessoa mudar de endereço, mudar de telefone, ela tem que lembrar desse pequeno dado, porque ela pode
ser compatível com alguém e não ser localizada. Quem é que pode ser doador de medula? A pessoa tem que ter entre 18 e 55 anos de idade e ser saudável, basicamente. Por que tem esse limite de 55 anos de idade, que, aliás, é menor do que o limite da doação de sangue, né? O limite é mais pela questão da própria medula. Com a idade, a nossa medula vai sendo substituída. A medula vermelha, que é a medula produtiva, ela vai sendo substituída por gordura, né? Então, quanto mais velho você fica, mais gordura você tem e menos medula produtiva você tem. É até uma relação praticamente proporcional à idade. Sim. Então, a gente chama... A medula envelhece, a gente pode dizer isso. Exatamente, vira gordura. Então, a pessoa, por exemplo, quando nasce, tem 100% de medula vermelha, que é a medula produtiva. Conforme ela vai crescendo, vai envelhecendo, vai aparecendo a medula amarela, que é a gordura. Isso é mais ou menos proporcional. Então, por exemplo, a pessoa com 50 anos, 50% é gordura e 50% é medula produtiva. Então, quanto mais velho você vai ficando, menos medula produtiva você tem. A recuperação do próprio doador pós-doação pode ser uma coisa mais complicada. A extração da medula, a quantidade de medula que você tem que colher para aquele transplante ser efetivo, também tem que ser maior. Então, acaba tendo fatores limitantes. A gente falou no primeiro bloco sobre a questão de políticas públicas e políticas de humanização com relação à doação de sangue. Com relação à doação de medula, esse ainda é um grande desafio, né? Eu acho que é. Eu acho que o nosso cadastro ainda precisa ser melhorado. A nossa população é uma população muito mais difícil de atender com transplante por causa da coisa que é característica do Brasil, é a miscigenação. Então, é difícil você dizer uma pessoa, essa é descendente de alemães. Não, porque tem misturas, tem muitas misturas. E negro, branco, índio, todo mundo misturado. E essa mistura aqui é uma coisa boa da nossa população. Nessa hora de você encontrar alguém compatível, às vezes é um impeditivo, porque é muito mais fácil você encontrar um doador compatível, por exemplo, nos Estados Unidos, porque você tem raças, vamos dizer assim, raças é uma palavra meio complicada, mas etnias que não se misturam. Índio é índio, branco é branco, negro é negro, é muito mais simples. E a possibilidade de você encontrar um doador é muito mais fácil. Muito mais fácil. No Brasil, em que a gente tem tudo muito misturado, que é muito legal, na hora da doação de medula, torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Nós temos uma pergunta no ponto, pode colocar, por favor? É a Maria Teles de Santos. Qual o critério que mais impede as pessoas de doarem sangue? Eu acho que é aquilo que... O critério que mais impede... São os fatores de risco, né? São os fatores de risco, mas às vezes mais as questões clínicas mesmo. Anemia em mulher é muito comum, a pessoa nem sabe que está com anemia, vai lá, está com anemia. Pressão alta, tá? Esse tipo de coisas, na verdade, eu acho que a maior parte das recusas são pelos critérios clínicos e não pelo questionário. E são doenças que, se tratadas e detectadas, podem ser controladas, né? Sim, com certeza. A pessoa por exemplo, tomando remédio para pressão, a maioria dos remédios não dá nenhum problema, ela pode doar, né? Se tratar a anemia, também é a mesma coisa. Pode voltar lá e doa. E aí a gente volta para a questão da importância das políticas preventivas, né? Quando a gente trata a prevenção, a gente evita a doença. Com certeza. Né? Vamos voltar a falar aqui da doação um pouquinho de medula. A grande pergunta que se faz, por exemplo, a doação de sangue, você pode doar sangue, homem pode doar sangue depois de 60 dias e a mulher com um intervalo um pouco maior. No caso da doação de medula, isso também é possível? É possível doar medula mais de uma vez? É possível. Aqui em Santos tem uma doadora... Sim, a Sueli. Ela já doou mais de uma vez. É raro, né? Mas acontece. E por que pode, assim? Porque quando a gente pensa no sangue, a gente imagina que, ok, o sangue você tira e tem em abundância. A medula, a gente pode dizer que ela se regenera depois de algum tempo? Sim. 15 dias depois não tem mais nenhum efeito. E é rápido? É rápido. A regeneração da medula é bem rápida. O que é a chamada
pega da medula? Porque quando você tem a necessidade de um transplante de medula, achar o doador é um desafio, né? E deve ser muito comemorado quando isso acontece. Sim, com Agora, certeza. além de achar o doador, você ainda passa por um outro processo que é a chamada pega da medula, que eu acho que aí acontece o sucesso do tratamento, né? O transplante de medula é um procedimento bastante complicado. Ele passa por várias fases, né? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai transplantar a medula é você faz uma quimioterapia extremamente forte no paciente para matar a doença que você vai tratar, né? Ele fica sem defesa alguma no organismo, Exatamente. né? E aí você extrai a medula do doador e injeta no paciente. Então, durante um período, que é o período até a pega, né, esse paciente ele não produz nada, não produz hemácias, não produz plaqueta, não produz nada do sangue. E aí a gente volta sobre a necessidade da doação de sangue. Exatamente. E a pega é quando você tem os primeiros sinais de que a medula dele começou a funcionar. Aquela medula que você transplantou começou a funcionar. Isso acontece mais ou menos no intervalo de quanto tempo? Isso varia de doença para doença e de transplante para transplante. A gente tem 2 tipos de transplante, basicamente, né? A gente tem o transplante autólogo, que é quando a pessoa doa para ela mesma, Sim. né? Colhe e doa dela mesma. E tem o heterólogo, que é quando você tem o alogênico, que é um doador aparentado ou não aparentado, doa para o paciente. São 2 tipos de transplante, tem momentos de pega, tem quimioterapias diferentes. Então, é difícil falar de forma homogênea desse tempo da pega, do transplante. Depois dessa medula pega, da produção começar, né, voltar, o paciente consegue se reabilitar rapidamente ou também ainda é um processo de paciência e de refazimento, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar esse termo, de refazimento do organismo? Sim, é um processo bastante lento. Vai ter um momento, em que, por exemplo, o tipo de sangue do paciente vai mudar. O tipo de sangue dele vai virar o sangue do doador. Mas existe um momento que ainda tem sangue do paciente, tem vários momentos. Você tem uma espécie de mosaicismo. Você tem... Filtrar, né? Você tem sangues diferentes no mesmo organismo, né? Isso é interessante. Então, o transplante passa por esses vários momentos até que o paciente se recupere. Não é só a pega, mas aquela pega tem que chegar a produzir sangue na quantidade suficiente que o paciente precisa. Depois você tem um segundo momento em que, por exemplo, você pode ter doenças relacionadas ao transplante. A doença é enxerto contra o hospedeiro, que é uma coisa que pode acontecer. E quando você tem rejeição, que é um pouquinho mais raro, mas você tem também um tipo de doença em que o transplante rejeita, um órgão específico do corpo. Nossa! Tá? Então, isso pode acontecer com a pele, tá? Então, pode dar uma doença de pele. Pode acontecer como um órgão, como o fígado. Rim. Então, tem algumas situações complicadas, mas que hoje em dia a gente tem um monte de medicação que tratam. Dá para viver com qualidade de vida fazendo o tratamento correto, depois de receber a medula. O grande desafio é encontrar o doador ainda. O grande desafio é esse. A fila para transplante de medula é muito grande? Ainda é bastante grande. A gente tem dificuldades dos centros transplantadores, né? A gente não tem muitos centros transplantadores no Brasil. Estão mais concentrados aqui no Sudeste, no Nordeste tem muito pouco, Centro-Oeste também. Então, a gente tem dificuldades, poucos leitos ainda para transplante. Então, às vezes, você tem o doador, não tem leito, né? Então, você tem uma fila. Então, por exemplo, os nossos pacientes aqui, a gente encaminha a gente primeiro tem que conseguir uma vaga num dos centros de transplante em São Paulo. Depois, a gente encaminhar esse paciente para uma consulta. Aí ele vai passar por exames e aí ele vai esperar uma vaga para o transplante. E muitas vezes o tempo é muito curto, né? Às vezes o tempo é curto. Às vezes é. O Bom Dia Baixada, antes do intervalo, eu quero deixar aqui registrado um dado muito importante. Vale lembrar que aqui na Baixada Santista
há algumas pessoas que precisam de doação de medula. Por isso, o teu ato, que é simplesmente tirar sangue e se cadastrar no Redome, é tão importante. Segundo o Promedula aqui em Santos, aqui na cidade, atualmente existem 2 crianças, na verdade são 2 bebês de 2 anos e um adulto, que é o Dr. Marcos Magário, que muita gente conhece, está internado em São Paulo, esperando por uma medula compatível. No Guarujá, tem um adolescente de 17 anos, em São Vicente, um menino de 11 anos e outro de 15, e em Praia Grande, uma jovem de 18 anos. Rosângela, a gente vê que quando a gente vai traçar um perfil da pessoa que precisa do transplante de medula, a gente vê muita criança e muito adolescente. Por quê? Existe uma explicação? Eu acho que assim, as doenças hematológicas, elas atingem todas as idades. A chance de sobrevivência, as primeiras fases do tratamento nessas doenças hematológicas é muito maior nas crianças, por exemplo, né? As leucemias das crianças, alguns tipos de leucemia, como a linfóide aguda, hoje atingem 90% de chance de cura só com quimioterapia. Aí você fala, nossa, por quê? As quimioterapias de criança são muito mais agressivas do que as quimioterapias de adultos. Porque a gente sabe, uma criança, ela tem, é aquilo que eu falei da gordura, então 100% é medula. É 100% é medula. Então você faz, exatamente, você faz uma quimioterapia super, hiper, mega agressiva e a criança sobrevive. O adulto, então o tempo de recuperação é menor e tal. O adulto, ele vai demorar mais para recuperar essa medula após a quimioterapia, então ele tem mais risco de morte até a recuperação. Então, a gente vê que as crianças sobrevivem para precisar do transplante. Porque o organismo está novo. Exatamente. Né? E, infelizmente, a gente vai ficando velho, vai ficando mais suscetível mesmo. E o organismo vai envelhecendo. Isso é o que a gente chama de lei da vida. É verdade. Né? Aí chegamos ao último bloco do programa, dando destaque para uma foto que viralizou nas redes sociais e que mostra que os jacarés não estão mais sozinhos no tradicional ponto de lazer no Morro da Nova Sintra. A preocupação agora são as piranhas, um peixe carnívoro. Nossa equipe foi até lá conferir essa história. Veja só. Júlio César, de 14 anos, acabou de pescar uma piranha. Ainda é pequena. Ele garante que não é história de pescador. De onde veio essa, já saíram muitas outras. Contando tudo, deve ser umas 28 por aí. E mesmo assim, ele entra na Lagoa da Saudade para nadar e se divertir com os amigos. Ela só morde se tiver ferido, te sangrando. Se tu estiver sangrando, aí se tu pular, elas atacam. Quem que te falou isso? Os pescadores. Tem muito pescador por aqui? Tem. Segundo o biólogo e coordenador do Aquário de Santos, Alex Ribeiro, as piranhas foram descartadas irregularmente na lagoa. Seria muito difícil esses animais simplesmente se procriarem aqui, né? Não é o ambiente onde eles são encontrados, é um ambiente fechado, né? No caso da lagoa. Então é muito provável que esses animais tenham sido descartados de uma forma irregular. Como a gente tem como exemplo nos canais de Santos, né? A gente tem a presença de tilápias nos canais de Santos, que a gente não sabe exatamente a origem, mas a gente tem uma certeza que esses animais foram descartados irregularmente nesses locais. O biólogo faz um pedido. Quem não quiser mais algum tipo de animal marinho, basta entregar no aquário da cidade. Sejam peixes de água doce, peixes de água salgada, as pessoas podem doar o aquário, levando o animal lá. No caso, se houver disponibilidade, o aquário pode ir até a casa da pessoa para retirar o animal. E tudo isso pode ser feito até através de uma consulta telefônica, pelo 3278-7830, falando diretamente com o pessoal da biologia ou da administração, para saber os melhores horários, quando é que ela pode estar direcionando e doando aquele exemplar, aquele peixe para a instituição. Primeiro recado, lagoa não é lugar de pular para se divertir. A lagoa não é recomendado que ninguém pule em dias de calor. Para isso a gente tem o nosso mar, a nossa extensa faixa de areia. Temos muito mar aqui na Baixada Santista, então a lagoa é um ponto de lazer, sim, mas fora da água. Segundo ponto, não sejamos irresponsáveis
né? Existe um aquário em Santos, o telefone é o 3278-7830. Eles vão até a sua casa retirar o teu animal, eles recebem os peixes, eles têm o tratamento adequado para você que não quer mais ter seu peixe em casa. Agora, não haja com irresponsabilidade, porque você pode prejudicar o meio ambiente, causando inclusive um desequilíbrio. E voltamos com o nosso tema central. Hoje falamos sobre doação de sangue e de medula. Na bancada do Bom Dia Baixada, Rosângela Maria dos Santos, coordenadora do Hemonúcleo de Santos. Ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage, onde a gente está ao vivo desde as 8 horas da manhã. Falando em pergunta, tem mais uma pergunta. Pode pôr no ponto, por favor? Gerson Lima, de Praia Grande. Para quem recebe a medula, a idade pode interferir no tratamento? Para quem recebe, a idade do doador ou a idade do receptor? Do receptor. Não. Não. O transplante varia conforme a idade, né? Conforme a doença, mas a idade não é um fator tão determinante. Essa coisa que eu falei sobre a possibilidade de recuperação, da recuperação mais rápida, serem crianças, é fato, as crianças são muito mais resistentes, mas se faz transplante também em pacientes mais velhos, né? Por exemplo, uma doença específica, que é o mieloma múltiplo, que é uma doença hematológica, que atinge uma célula do sangue e que atinge mais pacientes mais velhos, né? E a gente faz transplante autólogo, para consolidar a quimioterapia nos casos dessa doença. Então, isso varia muito, né? Não tem uma coisa fixa aí da idade. O que é compatibilidade quando a gente fala em doação de medula, Rosângela? Então, a gente pesquisa o que é chamado de antígeno de histocompatibilidade. Existe a necessidade da compatibilidade dos tecidos, né? E a gente pesquisa, é uma pesquisa genética, né? Do cromossomo 6. A gente precisa ter essa compatibilidade entre tecidos para evitar ao máximo a rejeição. A rejeição. Quando a gente fala de compatibilidade entre familiares, a compatibilidade é maior dentro da família ou não? A possibilidade sempre é maior. A maior compatibilidade é entre irmãos gêmeos, univitelinos, né? Que são gêmeos idênticos. Exatamente, que você tem a genética praticamente completamente igual. Esse é o tipo ideal de doador e transplantado. Entre irmãos, a gente tem muito mais chance, na família você tem muito mais chance de encontrar compatibilidade do que no resto da população, tá? Então, quando você encontra um doador na família, é muito mais fácil o serviço, né? O próprio transplante. Porque, assim, quando você se candidata a doação de medula, você colhe uma amostra de sangue. Sim. Esses exames não são exames tão baratos, são exames relativamente caros. Então, é feito um exame prévio, tá? E esse exame prévio, que tipa alguns genes desses cromossomos, fica armazenado isso lá no redome, essa informação. Se você encontra um doador compatível, ele é chamado e aí ele colhe uma nova amostra de sangue, porque aí você vai fazer um exame mais estendido para ver se realmente é compatível, para ver se dá para fazer o transplante. Para o doador, doar a medula é um procedimento seguro? É um procedimento razoavelmente seguro. Existem duas formas de se doar medula, né? Eu só quero doar dessa forma. Não existe. Quem escolhe a forma da doação é o médico. O médico transplantador, né? E não sou nem eu o médico da paciente, não, é o médico que vai fazer o transplante. Ele vai escolher a melhor forma de doar. Existem duas formas. Uma forma é através do sangue periférico. Então, o doador é conectado a uma máquina, que a gente chama máquina de aférese. Essa é uma máquina que a gente tem habitualmente no banco de sangue. Se faz doação por aférese. Sim. Eu esqueci de comentar isso. Então, por exemplo, a pessoa quer doar só plaqueta. Então, ela doa só plaqueta. Então, doa só plasma ou doa só hemácia.
tá? Então, isso é possível hoje em dia de se fazer. E a gente faz em situações específicas. No caso do transplante, você dá uma medicação para o doador durante um tempo estipulado, normalmente é em torno de 5 dias. Ele toma um remédio que vai estimular a presença de células-tronco no sangue periférico. Então, ele é ligado para essa máquina tem uma programação para retirar essas células-tronco circulantes. Isso, às vezes, precisa ser feito mais de uma vez. É um procedimento não muito demorado, dura em torno de uma hora. E menos invasivo, vamos dizer assim. E vamos dizer menos invasivo. Mas você vai ter que tomar injeções durante um tempo para se preparar para essa coleta. Tá? E existe aquela forma de doação que é cirúrgica. É quase cirúrgica. Mas aí você faz realmente num centro cirúrgico, em que você anestesia o paciente ou dá uma peridural no paciente, e você acessa com uma agulha específica a crista ilíaca, que é o osso do quadril, que é um osso que tem bastante medula, e ali você aspira essa medula. Mecanicamente, com a seringa, você vai puxando essa medula. A recuperação do doador, ela é rápida? É rápida. Essa recuperação da medula, em no máximo 15 dias, já está perfeita, está igual. Quando você faz esse procedimento quase cirúrgico, há um tempo de internação ou não? Ele faz e no mesmo dia ele é liberado? Geralmente no mesmo dia é liberado, porque é um procedimento simples, não é um procedimento complexo. É com uma agulha específica, é uma agulha um pouco mais grossa que uma agulha habitual, mas é um procedimento de agulha. Ele pode sentir, no pós-operatório, ele pode sentir dor no local, mas não é nada tão extraordinário. E nada perto da sensação de você estar podendo salvar uma vida. Com certeza. Rosângela, eu acho que é a dor suportável. Pode acontecer de entre irmãos que não são gêmeos, não haver a compatibilidade? Pode. É mais comum do que parece. Eu particularmente, tenho uma paciente agora que ela está no Redome, ela tem 7 irmãos, nenhum é compatível com ela. Né? E isso não é tão incomum. E por que isso acontece? A ciência já consegue explicar isso? Eu acho que é simplesmente azar. Nossa, 7 irmãos. E ela está em que situação hoje? Ela está aguardando, ela está fazendo quimioterapia e está aguardando um doador. Mas está bem? Razoável. Razoavelmente bem. A gente tem 3 minutos, eu queria muito que você encerrasse o programa, Rosângela, dando um recado para quem está nos assistindo sobre a importância desse ato de amor. Uma coisa que a gente tem que pensar é que doença atinge todo mundo, né? E a gente nunca sabe quando vai precisar. Nesse momento, tem um monte de gente internada nos nossos hospitais, nos públicos e nos privados. E precisar de sangue é uma coisa... A gente não tem sangue sintético ainda. A gente precisa das pessoas. Eu acho que não basta só você pensar, vou doar para o meu parente, não vou doar para o meu irmão, vou doar... Eu acho que você tem que pensar nas pessoas em geral, porque num momento também você pode precisar e alguém tem que pensar desse jeito sobre você. Eu acho que a gente tem que doar sempre, a gente tem que estar sempre disposto a doar. Quem quiser fazer a doação de sangue, qual o endereço do Hemonúcleo e horário de funcionamento? O horário de funcionamento é das 8 às 12h30, de segunda a sexta e sempre o último sábado do mês. E o endereço é Rua Oswaldo Cruz, 187, dentro do Hospital Guilherme Álvaro. Tá aí o endereço. Vamos só repetir, de segunda a sexta, das 8 ao 12h30 e no último sábado de todo mês. Isso vale também para quem quiser fazer doação de medula? Isso vale também para quem quiser fazer doação de medula. A doação de medula é um cadastro rápido, geralmente não tem muita espera para doar. Rosângela, muito obrigado pela tua disponibilidade em participar conosco do programa de hoje. Um programa que foi feito na véspera do feriado, justamente para que você que está em casa recebesse informações e pudesse ser multiplicador dessas informações, porque quando a gente fala de doação de sangue e de doação de medula, a gente está falando de vidas que podem ser salvas. Então, você que está em casa, eu, a Rosângela, todos que estamos aqui, a gente pode ajudar alguém a sobreviver. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Rosângela, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Obrigada pela divulgação dessa causa, eu acho super importante. Conte sempre conosco. Ok.
Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Amanhã e sexta vocês vão poder rever os programas sobre AIDS e segurança pública. Eu volto ao vivo na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom feriado